Olá, eu me chamo Otto Krieger e seja bem-vindo à Escola dos Cogumelos Mágicos, um canal dedicado unicamente à conscientização sobre o uso de cogumelos mágicos. Muita gente me mandou esse vídeo do Eliezer Timniak sobre a experiência com cogumelos dele e pediram a minha opinião. Então eu resolvi fazer um react para mais gente poder ver. Para quem não conhece o Eliezer Timniak, ficou conhecido aí na internet com o canal principal dele, onde ele fazia mochilões e viagens ao mundo. E, inclusive, se não fosse certas circunstâncias da minha vida, que hoje eu vejo que foram muito melhores, eu estaria viajando o mundo por influência dele. Eu acompanho o canal Via Infinita dele desde os primórdios, desde o começo. E ele é um cara que já viajou todo mundo e aparentemente agora está querendo viajar o mundo da sua consciência, o universo da sua consciência com o cogumelo. Então, vamos para o vídeo. E aí, pessoal, como que um cogumelo acabou com minha vida por um ano inteiro? Já começamos por esta questão, não foi o cogumelo. Não culpem o cogumelo pela ignorância e não se sintam ofendidos, porque ignorância... Pessoal andando em moto barulhenta. Ignorância vem de ignorar, né? Então ele ignorou vários fatos, ignorou estudos e deveria ter estudado, deveria ter buscado, deveria ter se informado muito melhor para não passar pelo que ele passou. Deveria ter assistido o meu canal, enfim. Então não culpem o cogumelo. A culpa foi dele, por não saber o que estava fazendo. Esse vídeo aqui vai ser sobre esse tema, porque foi um tema que eu não falei muito quando aconteceu. Eu nem sabia como falar, eu estava entendendo o que estava acontecendo na minha vida na época também. E é uma parada que é interessante, né? Experiências com cogumelo, muitas vezes a gente demora dias, semanas e meses para conseguir integrar e entender todos os insights que são nos mostrados durante a experiência, principalmente experiências desafiadoras, traumatizantes, que muitas vezes necessitam de suporte até mesmo profissional. Se você passou por algum tipo dessa experiência, nós temos acompanhamento profissional especializado para caso você precise. Eu tô aqui na casa, eles estão fazendo a eletricidade aqui da casa. Tem uns cabos, vários cabos de conduítes e tal, passando aqui na parede. Vamos falar, vamos mandar um pouquinho também e vamos falar. Bom, o que é o cogumelo? Eu tô falando do cogumelo mágico. Eu comecei a... Meu primeiro contato com o cogumelo foi quando eu morava em Bali, em 2022, sei lá. Pessoal de moto tá complicado aí. Vou voltar um pouquinho. Meu primeiro contato com o cogumelo foi quando eu morava em Bali, em 2022, sei lá. E se juntam uns amigos no Airbnb, a gente ajuda. Em 2022 eu já tinha meu canal. A gente alugou um Airbnb lá em Ubud, que é um lugarzinho lá em Bali que é mais bonitinho e tal. E a gente foi para um lugar no meio da natureza para comer cogumelo. Deixa eu abrir aqui por causa do eco. Pode estar atrapalhando um pouco o áudio, né, da câmera. E a gente... Foi incrível, cara. Se juntou... Uma das coisas importantes que a gente tem que se atentar é não ter experiência com os cogumelos com pessoas que a gente não conhece, que a gente não confia, que a gente não tem muitas vezes intimidade, pessoas que a gente conheceu ontem, semana passada. Pessoas que a gente confia são extremamente fundamentais e aparentemente ele fez isso certo. Sei lá, um grupo de 6 amigos no meio da natureza. Eu tava totalmente despretensioso, não sabia o que aquilo ia dar pra mim. Eu tava com uma fase boa da minha vida, tranquilo, tudo bonitinho, tudo legal. E como comentei no início, não sabia o que ia acontecer, não sabia o que esperar, muito provavelmente não estudou. Cogumelo é um assunto milenar, onde a gente vai morrer e não vai conseguir decifrar 5% do que ele realmente é. Mas uma questão muito boa é que ele estava no momento bom da vida dele. E isso também é muito necessário para se ter uma experiência boa. E, para falar a verdade, foi assim que eu tomei o cogumelo naquele dia. Ele demora assim 40 minutos, 1 hora para bater. E quando bateu, cara, é uma viagem. É realmente... Eu às vezes em 15, 20 minutos já estou sentindo.
Uma viagem, você sai, não é que você sai de você tá ainda consciente, mas você começa a ver as coisas de um jeito diferente. É uma parada muito introspectiva. Dependendo da dose, muitas vezes a gente sai do nosso próprio corpo e levando para o lado espiritual, muitas vezes se torna até uma viagem astral. Óbvio que vai da crença, muitas vezes a pessoa é cética, enfim, mas é possível também. Quanto maior a dose, menos controle a gente tem do corpo, mente e etc. Cada um ficou jogado no chão em um lugar da casa lá que a gente tinha alugado a casa, todo mundo ficou jogado no chão, viajando com você mesmo. Às vezes você voltava da viagem, começava a rir sem parar, aí viajava de novo. Foi uma viagem tão grande. Meu Deus, mas esse doido de moto tá pra lá e pra cá hoje. Ela durou, sei lá, umas 8 horas, cara. Ela durou tanto tempo que em 1 hora eu nem sabia se eu ia voltar. E pra mim tava de boa, se eu não voltasse também para a vida real, já tinha até esquecido o que era a vida real. Isso é a vida real, Eliezer. Isso é a vida real, é tudo tua consciência, cara. Vocês têm essa mania de falar porque isso ali não é real, é tão real quanto a própria realidade aqui. E muitas vezes mais real. Porque tudo que existe é consciência, e o cogumelo é uma viagem para o mais profundo da nossa consciência. Então é real. Parem com essa mania de falar que não é real. E uma sensação muito comum é de que a gente acha que não vai voltar mais. Muitas vezes uma sensação boa, como ele falou, e muitas vezes uma sensação ruim em casos de bad trips. Parada muito, muito boa. Enfim, aí depois disso aí eu falei, caraca, mano, abriu minha mente pra essa parada, porque todo mundo julga aí que eu sempre usei drogas aí nas minhas viagens, nas minhas aventuras aí, porque eu tenho uma cara eu tinha pelo menos, né, um cara drogadão, mas eu nunca usei nada, cara. Eu odiava maconha, por exemplo, porque me dava ansiedade e eu não gostava muito, nem álcool também, de beber até ficar bêbado, nunca fui muito fã também Mas então já usou, né? de beber muito, mas o cogumelo foi uma parada que eu gostei, porque você tá em si, e não é uma droga igual essas outras aí, é uma parada mais espiritual, uma parada mais, enfim, mas eu gostei. Aí depois dessa experiência... Na minha opinião, quem me acompanha sabe, sim, é espiritual. É espiritual. Cedo ou tarde todo mundo vai concordar com isso, até um ateu, pode ser o ateu mais roxo, vai concordar que é espiritual. Em 2022, eu fiquei sabendo da existência do cogumelo. Falei, caraca, mano, cogumelo é legal pra caramba. Um negócio que quebra a tua mente. Quando você viaja, depois você volta, parece que você realmente viajou pra um lugar e depois você voltou. Você volta até cansado da cabeça, porque você usa muito a sua cabeça. Você ouve vozes dentro de você, você se conecta com você mesmo. É uma parada muito boa, é uma parada pra melhor. E não acaba com o teu corpo e tal, com suas paradas. Enfim. Acho interessante, quando a experiência é boa, o cogumelo é legal, o cogumelo é bom, é legal, faz bem, é para melhor, como ele falou. Mas quando a experiência é ruim, o cogumelo não é bom? Aí foi o culpado o cogumelo? Não, né? A culpa é sempre nossa. Depois disso aí eu fiquei, caraca, eu tenho que mostrar essa parada para outras pessoas. Beleza, corta de 2022 para 2000 e... Isso foi um dos motivos que me fez criar o meu canal, meu Instagram, criar conteúdo para internet. É querer levar isso para outras pessoas, mas de forma consciente, respeitosa, sabendo que não é brincadeira, não deve ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, acompanhado por qualquer pessoa e abusando de doses e principalmente sem estudar. 24, acho que foi nesse período, eu fui pro Brasil. E no Brasil é legal, você pode pedir cogumelo, encomendar cogumelo no correio. Você tem sites que você compra cogumelo, você tem até os nomes e tal, e você pede pro correio pra tua casa. Aí eu falei, cara, tô no Brasil... Hoje em dia, cogumelo não é proibido no Brasil, mas estamos tendo muita repressão. Eu tenho um vídeo só sobre essa questão, tá escrito, cogumelos mágicos são proibidos, é um vídeo recente, vou tentar deixar aqui no card também. Então, todo esse pessoal que está enviando cogumelo pelo correio, como ele falou, não está mais podendo não. Está cada vez mais difícil isso aí, está mudando, vai ter regularização e etc. Beleza? Eu estava fazendo um lançamento lá no Brasil
em vários lugares, eu passei em Jericoacoara, Brasília e depois São Paulo. Aí eu encomendei cogumelo para cada um desses lugares. Em Jericoacoara, que é onde eu estava fazendo o lançamento, Brasília, que eu ia ver família, e em São Paulo, que eu ia ver amigos. Tomei cogumelo em Jericoacoara, foi legalzinho. Em Brasília, acabou que não chegou a encomenda, ou então chegou e eu queria tomar com meu pai, só que eu acho que meu pai escondeu, ele falou que não chegou, mas eu acho que ele escondeu. Aí depois chegou em São Paulo, o cogumelo. E aí que foi o lugar que... Foi legalzinho. É por isso que eu falo, assistam o meu conteúdo. O que eu trago aqui é para as pessoas terem experiências de excelência. Experiências marcantes, comparadas a sentimentos como o nascimento de um filho, um casamento, uma formatura, momentos célebres na vida. Não algo legalzinho. E deu ruim. Esse vídeo é para falar sobre esse episódio de São Paulo. Que o cogumelo pode ser uma parada boa, mas uma parada muito ruim também se você tomar da forma errada. E foi nesse episódio de São Paulo que eu tomei da forma extremamente errada e isso acabou com a minha vida durante um ano inteiro. E eu vou explicar agora. Eu falo isso bastante nos meus conteúdos também. Cogumelos mágicos são uma faca de 2 gumes. Pode ser a melhor, maior e mais transformadora experiência da vida de uma pessoa se ela souber o que está fazendo. Com estudo, ambiente controlado, muitas vezes acompanhado por pessoas capacitadas, sem abusar e etc. Mas pode ser uma das piores e mais traumatizantes experiências da vida de uma pessoa se ela banalizar, se fazer de qualquer jeito, não estudar, enfim, exatamente como ele falou e aparentemente aconteceu com ele. E com muitas pessoas que eu trago relatos aqui nas minhas redes sociais. Em São Paulo, eu fui tomar com meu amigo Rodrigo. Tem um grande amigo lá em São Paulo, Guilherme e Rodrigo. Eles moram lá em São Paulo e ele tem um apartamento lá no, acho que 9º andar de um prédio lá em São Paulo. E eu fui lá pra casa dele, pro apartamento dele, pra tomar cogumelo, curtir a vida. Só que igual eu falei pra vocês, o cogumelo é uma parada introspectiva. Se você não estiver num ambiente certo pra isso, tem grandes chances de dar ruim. Então, a gente tava chovendo muito em São Paulo nesse dia, chovendo mesmo de trovoada. A gente não tinha comido nada ainda no dia e a gente chegou na casa do Rodrigo para pedir comida. A gente pediu um sushi lá, só que nunca chegava. Enquanto não chegava, por causa da chuva, a gente ia bebendo. Ele sabe fazer muito bem whisky sour, a gente ficou bebendo whisky sour, começou a ficar bêbado. A comida não chegou por causa do tempo ruim que estava em São Paulo e a gente falou, quer saber, vamos tomar esse cogumelo logo. Você bebeu álcool e misturou com cogumelo, Eliezer. Cabeça, cara. Uma das piores cagadas que você pode ter feito, bicho. Meu Deus do céu, pessoal, não misturem álcool com cogumelo. Não façam isso. Pelo amor de Deus. E olha que eu bebo álcool, né? Quem me acompanha sabe, mas extremamente esporadicamente. E jamais misture álcool com cogumelo, pelo amor de Deus. E aí que tá o erro, cara. A gente comeu o cogumelo, eu tava com muita fome, tava um clima extremamente ruim, chuva sem parar em São Paulo, com vento, e eu tava bêbado. E aí só tomou cogumelo eu e o Rodrigo. Todas as outras pessoas que estavam no ambiente, nenhuma tomou cogumelo. As pessoas estavam em outra situação, né? Estavam escutando pagode, escutando outras músicas, falando de outras paradas. E aí eu tomei com o Rodrigo. Você não fez isso? Tomou cogumelo bêbado ouvindo pagode? Meu Deus do céu. Não, né? Rodrigo, sentei na mesa, a gente começou a conversar de outras coisas. E o cogumelo é assim, você toma e depois demora aí mais ou menos uns 40 minutos para bater. Quando bateu, eu estava conversando sobre acidente de avião. Sendo que no dia seguinte eu ia pegar um avião de volta para Portugal. Meu Deus do céu, cara. Não acredito, cara. Quem me acompanha sabe o quanto é importante a gente estar bem, evitar conteúdos banais, conversas banais. Tudo isso influencia. Um set musical de músicas introspectivas de verdade, músicas que elevam a consciência, não um pagode, pelo amor de Deus. Bebida, pelo amor de Deus. A receita perfeita para dar ruim e por muito tempo, por um ano, muito provavelmente, igual ele falou. Então eu tava na pior tipo de cenário possível para
bateu o cogumelo. Com fome, bêbado, conversando sobre acidente de avião, numa chuva de trovoada em um apartamento em São Paulo. Essa questão da comida também. Jejum pode intensificar a experiência do cogumelo, mas somente para pessoas experientes em jejum e experientes em cogumelo. Não precisa fazer isso quem é iniciante, nem deve. E aí que eu vou falar para vocês a experiência, que como aconteceu essa experiência e como que essa experiência, eu acho que ativou alguma coisa no meu cérebro, que eu fiquei sofrendo com isso por um ano inteiro. Começou a bater o cogumelo. Aí eu falei, caraca, aí eu entrei em realidade. Cara, eu tô num ambiente totalmente errado para uma viagem de cogumelo agora. E aí eu falei, cara, eu tenho que sair dessa conversa. Eu me levantei da mesa, já meio que já tremendo, porque eu tava com medo. Eu sabia que essa viagem ia durar umas 6, 8 horas, porque viagem de cogumelo dura tanto tempo assim. E eu já tava começando a, tipo, entrar em ansiedade. Caraca, mano, tá batendo cogumelo, mas eu não queria ter tomado esse cogumelo. Eu tinha me arrependido até de ter tomado cogumelo, devido às circunstâncias. Na casa do Rodrigo tem uma sinuca. Eu falei, cara, o melhor jeito de sair dessa conversa é ir jogar uma sinuca. Aí eu peguei pra jogar sinuca, só que quando você já tá o cogumelo já bate, você fica hipersensível a tudo. A todos os seus sentidos. Toque, som. Como ele falou, o cogumelo deixa muito sensível. Pessoas que já são sensíveis, muitas vezes. E se uma crise de ansiedade bater durante uma experiência com cogumelo, essa crise de ansiedade pode ser 5, 10, 15, 20, 50 vezes mais forte. Da mesma forma que se pensamentos, sentimentos bons começarem a surgir durante a experiência, que a gente já sente no dia a dia, esses pensamentos e sentimentos podem ser 10, 15, 50 vezes mais fortes também. Por isso, é muito importante a gente preparar um ambiente extremamente propício a ter pensamentos, sentimentos bons, etc. Coisa que não aconteceu aqui, ele mesmo está falando isso. Tudo. E a sinuca é isso, né? A sinuca, quando você bate uma bola na outra ali, ela dá um som muito alto, as bolas são coloridas, então as bolas começam a girar e o seu visual fica todo bagunçado. E aí, quando eu espalhei as bolas da sinuca, pá, aí começou, cara. Começou uma viagem, só que em vez de ser uma viagem boa, foi uma viagem muito ruim. Eu comecei a ficar... Eu já tive crise de ansiedade uma vez, que foi em 2020, que foi a minha primeira crise de ansiedade que eu tive na minha vida. Foi porque eu tava tomando energético e tal, muito energético e também pandemia, todo mundo passou por essa situação na pandemia, né? Começou a dar o mesmo sentimento quando eu bati aquelas bolas da sinuca. Cara, meu coração começou a disparar, minhas mãos começaram a suar frio, eu comecei a ficar totalmente com medo de eu dar sabe, aquela hiperventilada, quando você começa a tentar buscar ar e parece que você nunca está com ar, mas na verdade você está com hiperventilação, você está na verdade com muito ar no seu sistema, aí você começa a ficar louco, achando que vai morrer. Eu estava com muito medo disso acontecer e já estava começando a acontecer. Então eu saí da sinuca imediatamente, eu saí para outro lugar, que é tipo outro cômodo ali da casa do Rodrigo, debaixo do ar-condicionado, e comecei. Por isso eu falo muito da importância também da gente ter pessoas capacitadas a estar nos conduzindo durante a experiência. Pessoas que saibam o que fazer para contornar esse tipo de situação, porque a pessoa sozinha muitas vezes não vai conseguir, ou se estiver acompanhado de pessoas, mesmo que essas pessoas tenham boas intenções, mas não saibam o que fazer para contornar essa situação, pode até piorar ainda mais essa questão. Eu fiquei deitado no chão, comigo mesmo, cara, tentando sair daquela situação. A minha maior vontade naquele momento era sair do apartamento por completo, mas como era no 9º andar, e, cara, quem tá numa viagem de cogumelo vai me entender agora, cara, é impossível você descer escadas, é impossível você pegar um elevador, é uma coisa que tá fora das possibilidades. E aí eu tinha que ficar lá, porque pra mim eu tinha que ficar naquela situação, porque eu não conseguia sair dali. Não só é impossível, como não deve nem ser cogitado sair do ambiente onde a pessoa está, a não ser em extremos casos de urgência, acompanhado por pessoas que estão levando ela, né? Então eu fiquei batalhando ali comigo mesmo, eu fechava meus olhos e eu via tipo uma escuridão total e eu tava navegando entre planetas. É isso que eu sentia.
Eu tava, tipo, navegando entre planetas, tentando achar uma luz, tentando achar uma cor, porque tava tudo preto e branco, tentando achar o colorido, tentando achar, tipo, uma escapatória. E só que era muito difícil porque a galera que tava na casa do Rodrigo também tava escutando umas músicas muito aleatórias. E música, pra quem tá na viagem assim, é uma parada super importante, talvez a mais importante. E também as trovoadas do temporal lá fora, tudo isso me afetava muito, cara. Quem está acompanhando pessoas que estão tendo experiências tem que estar então preparadas quanto a pessoa que está tendo a experiência. Porque senão elas podem piorar ainda mais a situação. E pode causar transtornos sérios em quem está passando por uma situação como ele está descrevendo aqui. Então muitas vezes, se ele está passando por essa situação, as pessoas que estão ao redor dele deveriam todas se mobilizar a estar ajudando ele, porque isso é sério. Eu tava muito naquela parada de, caraca, que merda, tá com... Se a música está fazendo ruim, desliga a música. Se as conversas estão ruins, parem de conversar. As pessoas têm que respeitar quem está passando por aquele momento. Se essas pessoas aceitaram estar no mesmo ambiente. Então tem que ter uma conversa, todas têm que estar na mesma sintonia, buscando a mesma coisa, senão não vai dar certo. Pensando, eu tinha noção do tanto tempo que aquilo ia durar, e eu tava controlando o meu coração, porque a qualquer hora ali eu podia hiperventilar e podia, sei lá, até desmaiar sei lá, eu tava com muito medo. E até que uma hora, não sei, nunca aconteceu isso comigo, mas veio uma voz na minha cabeça, uma voz feminina, me guiando. Eu tava perdido. Pachamama, Mãe Terra. Entre os planetas, com meu olho fechado. E essa voz veio me guiando. Ó, vai por aqui, vai por ali. E era uma voz que eu tinha certeza que não era de mim, cara, não era dos meus pensamentos. Era uma voz que vinha de algum lugar existente. Assistam o vídeo, eu vou tentar deixar aqui no card, ou procurem aqui minha experiência com cogumelos mágicos depois de 3 anos sem usar, onde eu tive contato com essa voz e ela se manifestou para mim também. Não foi só com você, não foi só comigo. Essa voz, essa entidade feminina é milenar. Pachamama, Mãe Terra, Mãe Gaia, Mamãe Oxum, seja lá como a gente queira chamar. Mas é essa, é ela. Certeza absoluta, aliás. Mas estava ali naquele momento para me ajudar. E eu nem sou um cara espiritual, viu? Eu sou a entidade da Terra, etc. Um cara zero espiritual, mas naquele momento eu tinha certeza que aquela voz feminina veio de algum lugar. E realmente me guiou e foi me ajudando aos poucos a sair. Só que toda vez que eu tava achando uma luz na escuridão, alguma coisa acontecia, cara. Ou era a música do apartamento, que depois eles pararam a música, ficou sem música, ficou um climão lá no apartamento do Rodrigo. Ou às vezes também tinha um amigo do Rodrigo que, como o motoboy da comida não estava chegando, toda vez que esse amigo reclamava, nossa, o motoboy não chega, cara, e aquilo entrava como uma facada no meu coração também, caraca. O que eu falei, as pessoas têm que respeitar quem está passando por esse momento. Qualquer palavra, qualquer som, qualquer ruído pode prejudicar ainda mais a situação da pessoa. Alguém acabou de reclamar de alguma coisa, entra como tipo uma espada no teu coração. É até difícil de explicar, mas quem já tomou cogumelo vai entender. Uma reclamação, alguma coisa negativa, qualquer coisa negativa te afeta muito. Teve uma hora também que a Eda, às vezes eu abria meus olhos para ver a situação, depois fechava. Uma hora eu abri meus olhos e eu vi a Eda indo pro banheiro. E nesses segundos, né, que ela vai pro banheiro e depois volta, cara, na sua cabeça são horas. E na minha cabeça ela foi pro banheiro, ela foi embora da minha vida, ela saiu dali, nunca mais vai voltar, nunca mais vou ver a Eda, eu tô sozinho no mundo. Você começa a viajar com você mesmo, cara. Isso tudo deitado, sentado no chão, tipo, só mexendo aqui, o cara quase em coma, sabe? Imaginando várias paradas e não conseguindo nem falar, não conseguia nem falar. Bom, horas e horas assim, qualquer falta de foco que eu tivesse, eu iria entrar em hiperventilação e, sei lá, cara, podia acontecer uma coisa muito ruim. Como eu falei, a gente fica extremamente sensível. Coisas extremamente bobas durante a experiência, principalmente uma bad trip,
com cogumelo podem parecer o fim do mundo, pode parecer o fim do universo, como ele falou da, da mulher dele indo no banheiro, né? Eu desmaiar, eu, sei lá, ser hospitalizado, eu não sei, cara. Eu tava toda hora focado no meu coração, pro meu coração não perder o ritmo, e eu tava sentindo meu coração a todo momento. Teve uma hora que o Rodrigo também tomou cogumelo. Só quem tomou cogumelo naquela sala era só eu e o Rodrigo. Teve uma hora que ele doidão ainda também, veio sentar para me ajudar. Aí ele segurou na minha mão. E ele falou, nossa, mas você tá tremendo. Aí eu vi que eu realmente, cara, eu não tava tremendo só minha mão. Meu corpo inteiro tava tremendo, nunca aconteceu comigo. Meu corpo inteiro tava tipo numa vibração, parecia que era uma onda de eletricidade, que eu tava todo tremendo. Enfim, passaram horas e horas que pra mim aquilo tava sendo uma tortura, horas e horas de tortura, não chegava comida, até que chegou uma hora que chegou a comida. E as ondas de viagem do cogumelo, muitas vezes você tem uma grande onda primeira, aí depois você volta, aí depois você tem outra onda e volta. Numa dessas ondas aí que voltava assim, entre uma onda e outra, chegou a comida. Aí eu me levantei, consegui me levantar. Essa é uma parte interessante. A gente tem picos e picos durante a experiência. A gente pode ir do céu ao inferno em questão de segundos durante uma experiência. E vice-versa. Se for bem controlado, bem conduzido, a gente pode ir do inferno ao céu também. Então, por isso, extremamente importante música, ambiente controlado, pessoas na mesma sintonia. Tudo isso que eu estou falando aqui e que não aconteceu aí. Para ir até a mesa comer. E, cara, eu tava muito triste. Eu lembro que eu tava, tipo, tremendo ainda. Eu não parava de tremer. Parecia que eu tava com frio no Monte Everest e muito triste. Parecia que alguém tinha acabado de morrer, alguém muito importante, que eu tava, tipo, em luto. E eu consegui comer e depois foi melhorando. Beleza. Lembra que eu falei que... Pra mim me dá isso aí, eu não sei porquê, mas praticamente todas as experiências, em alguns momentos eu tenho a sensação que eu tô com um extremo frio, começa a tremer. Pode ser na experiência mais maravilhosa que eu tenho, eu começo a tremer de frio. Às vezes eu tenho que até botar uma coberta, não sei porquê. Isso nunca estragou minha experiência, mas me acontece muito. No dia seguinte eu ia pegar o avião, então ali a gente dormiu mesmo, na casa do Rodrigo, ou então foi no hotel ali do lado, não lembro. Mas, cara, eu comecei eu pensava que aquela crise de ansiedade, aquele de você sentir o seu coração batendo, ia parar assim que a viagem do cogumelo parasse. Era só uma viagem, quando eu voltasse pra mim, tipo, beleza, voltou a minha vida normal. Mas não, cara, não voltou a minha vida normal. E aí que tá a grande parte. Foi aí que essa viagem de cogumelo acabou com a minha vida por um ano inteiro. Quando acabou... Quem me acompanha sabe, no Instagram principalmente, eu tenho trazido vários relatos de pessoas que às vezes tiveram experiências maravilhosas. E às vezes foram ter a segunda, terceira experiência, aconteceram coisas parecidas com a dele, e que ficaram assim por meses, até anos também. E precisaram de suporte, apoio profissional, familiar, meu apoio, né? Enfim, mas isso é muito normal em experiências em bad trips. A viagem de cogumelo, eu voltei, né, eu mesmo e tal, conseguia tá direto ali com meus pensamentos, porém, aquela ansiedade que tava, aquela tristeza, até mesmo a hiperventilação, cara, ela tava presente, ela ficou comigo, não saiu, parece que alguma coisa, algum gatilho no meu cérebro, alguma chave virou, que eu fiquei super sensível a tudo. Sempre controlando a ansiedade, sempre sentindo meu coração. Quando você respira, seu coração bate, é automático, você nem sente seu coração bater, mas quando você está com essas ansiedades, você está sentindo toda hora seu coração bater e qualquer momento ele pode sair do controle, pode hiperventilar e você pode ficar no desespero. Então eu fui dormir naquela noite, no desespero, controlando, no dia seguinte... Quando se trata de enfermidades, muitas vezes a gente nem sabe que tem. Ele já sabia que tinha ansiedade. Não sei se trata ou não, deveria tratar. Porque o cogumelo coloca pra fora todas as coisas que a gente tem guardado ou aquelas coisas que a gente empurra pra debaixo do tapete. Ah, não vou fazer agora, não vou resolver agora, deixa pra depois. Durante a experiência isso tudo é jogado pra fora.
E se a gente fica empurrando com a barriga para debaixo do tapete, aí a gente não vai saber lidar no momento da experiência, e após a experiência isso pode começar a aflorar muito mais, como aconteceu com ele. Então, o cogumelo ele coloca para fora, como se estivesse dizendo, apontando, ó, você tem isso aqui, você não está tratando disso aqui, você não está correndo atrás de resolver isso aqui, e agora eu vou fazer você ficar com isso aqui por muito tempo, para você resolver isso aqui antes de pensar e ficar buscando outras coisas na vida. É exatamente isso que acontece. Então a ansiedade, no caso dele, precisa ser tratada, senão vai estar ali, ele vai estar só empurrando com a barriga para debaixo do tapete e sempre, toda hora vai incomodar ele. E vai morrer com o resto da vida. Precisa ser tratado, precisa ser controlado. E o cogumelo ele mostra essas coisas. Seguinte, eu fui pegar o avião no desespero, que é horrível. Você pegar o avião com crise de ansiedade, com controlando o coração, foi horrível. Também no desespero. E não acabou, cara. Eu lembro que na mesma semana, mesmo quando eu voltei para Portugal, eu fui pro consulado do Brasil para tirar um passaporte novo, porque meu passaporte tinha expirado, não sei. E eu não consegui ficar na fila do passaporte, aquelas filas que você tem nesses órgãos públicos, que você pega uma senha e fica esperando sua senha na televisão. Eu não consegui, cara, num ambiente aberto, arejado, com iluminação. Meu coração começou a bater, mão começou a suar, hiperventilar, e eu tive que sair pra rua e eu não consegui ficar esperando numa fila. E eu comecei a ficar desesperado. Caraca, mano, será que a minha vida vai ser assim a partir de agora? Eu era um cara que eu era zero sensível a essas coisas, a ansiedade, eu não tinha muita, qualquer tipo de coisa assim. Mas eu fui vendo que depois disso, não só com essas situações de... Não que você era assim. Muito provavelmente você só controlava com muito mais facilidade. Não que você não era assim, perdão. Então, muito provavelmente é isso que aconteceu. Você já deveria até, inclusive, ter buscado acompanhamento profissional. Esperar na fila, ou então ficar num avião por horas. Mas também filmes, por exemplo. Eu assistia filme de drama. Antes dessa viagem, eu assistia um filme de drama e, tipo, tudo bem, eu não sentia nada, eu não chorava, eu não sorria, eu sentia o filme assim, mas, tipo, o filme não me afetava tanto. Mas a partir depois desse evento, cara, eu assisti um filme e o filme parece que mexia muito comigo, muito mais do que antes. Era um filme de drama, um filme de terror, um filme que tinha um suspense. Eu reagia muito mais ao filme do que antigamente. Eu era muito mais sensível às coisas. A notícias, a fotos, filmes, coisas reais ou não reais. E eu reagia muito mais, cara. Beleza. E aí eu comecei a buscar alguma coisa, buscar tipo resposta, por que eu tô assim, tá ligado? Por que eu tô... Eu tava toda hora com crise de ansiedade, sempre antes de dormir também. Eu tinha uma crise de ansiedade, uma hiperventilação, o coração do nada começava a bater forte, depois eu tentava me acalmar, mas virou rotineiro. Virou praticamente, não todo dia, mas toda semana acontecia um evento que eu ficava na merda de hiperventilação e ansiedade. E eu tinha certeza porque foi por causa porque foi depois, né? Foi depois desse evento do cogumelo. Até mesmo avião, cara. Eu comecei a viajar menos por causa disso também. Um dos motivos, né? Como eu falei, o cogumelo só colocou tudo pra fora que já estava dentro dele. Como quem diz, ó, vai atrás disso aqui. Deveria ter ido, deveria já ter buscado um psicólogo, psicoterapeuta para resolver essa questão aí. Eu já estava cansado de viajar, mas também isso ajudou muito. Eu lembro de voos que eu perdi, que eu não conseguia entrar no avião simplesmente porque eu sabia que se eu entrasse no avião, eu ia ficar com crise de ansiedade. Assim que fechasse a porta do avião, eu ia meter uma crise de ansiedade e ia ser uma merda. Teve também um evento de um voo que eu fui pegar para Luxemburgo, do Porto para Luxemburgo, que eu tive ansiedade também. Assim que o avião começou a decolar, meu coração começou a disparar e foi uma merda, foi muito ruim, mas consegui controlar e consegui pegar o voo. Mas, cara, foi extremamente ruim e eu comecei a buscar, tipo, saídas. Aí eu já até gravei um vídeo aqui para esse canal das saídas que eu consegui, né? Que foi parar de scrollar nas redes sociais, comecei a parar de mexer no Instagram com zero Instagram. Fazer exercícios físicos também ajudou muito, ter uma rotina, mas o que mais me curou foi o terreno.
Por isso que no vídeo passado eu falei de terreno, falei, cara, como o terreno foi bom pra mim, porque o que mais me curou foi a vida no terreno, os projetos no terreno aqui, fazer a tiny house, fazer coisas com minhas próprias mãos, sujar camisas. São coisas que fazem bem para todo mundo, que todo mundo tem que fazer, que todo mundo tem que buscar. Limpar a mente de conteúdos banais, de rios que só derretem o cérebro. Né? Inclusive, antes da experiência com os cogumelos, são coisas extremamente importantes. A gente fazer um detox mental, jejum até mesmo físico, se limpar de comidas tóxicas, de conteúdos tóxicos, de conversas tóxicas e banais. Escolher um momento propício, contato com a natureza, pé no chão, na grama, no barro, na água, entende? Tudo isso aí é comprovado até cientificamente que faz muito bem. Exercício físico, entende? Então, o cogumelo aqui, na verdade, ele só colocou tudo para fora, o que já estava dentro dele, e forçou ele a buscar o que ele já tem que buscar no dia a dia. Contato com a natureza, Mãe Natureza, Pachamama, a mesma que guiou ele dizendo aquelas vozes na experiência. Sujar minhas mãos, suar, essas coisas que me ajudaram a sair dessa parada. Mas a minha vida ficou um ano inteiro, cara. Assim, nessa crise de ansiedade, nessas paradas por conta desse cogumelo errado que eu tomei. Olha só que loucura, né? Uma parada que pra mim... Foi o cogumelo errado que tu tomou, foi a forma errada que você fez eu tomar. Mas eu acho que ele quis dizer isso, sim. Tinha sido só bom até o momento, mas muita gente fala, né? Oh, tem gente que toma cogumelo e nunca mais volta da viagem. E, cara, eu fui quase isso, eu quase não voltei. Assim, eu voltei porque eu voltei pra mim, mas eu trouxe consequências ruins dessa viagem. E eu não tô falando mal do cogumelo, pelo contrário, eu falo muito bem, cara. Eu quero até, agora que eu já passei, eu já tô curado dessa parada, eu quero até voltar a tomar de novo, porque é muito bom, realmente. Mas... foi aprendizado, Eliezer, não foi ruim, não. Todo aprendizado é extremamente bom. O cogumelo te alertou, ó, não é por aí. Tá tentando te ensinar. Abra sua mente para ver. O cogumelo fala. O cogumelo fala, gente. Estejam sensíveis a ouvir. Você tomando em circunstâncias erradas, que foi o meu caso, tomando numa festinha, com álcool e com fome também, cara, tem tudo para dar errado. Você tem que tomar no ambiente certo, na natureza, introspectivo, esse é o jeito que você tem que tomar. Não digo necessariamente na natureza, mas em um ambiente propício. Eu gosto muito de tomar dentro de casa, no meu quarto, acompanhado da minha esposa. Escolho música, um set musical de músicas que vão me guiar. Por exemplo, músicas que eu escuto, músicas ancestrais xamânicas que eu gosto muito, que são músicas já que invocam esse espírito da Pachamama, da Mãe Natureza, pra gente ter contato explícito com ela. Entende? É possível. Quem busca sabe, é real. Todo mundo um dia vai ter que aceitar essa realidade. Não tem pra onde fugir. Você pode negar, pode fazer birra, pode ser ateu, pode ser descrente. Todo mundo um dia vai aceitar, vai ver que é real. Então não necessariamente na natureza, mas em um ambiente na natureza é muito mais propício, sim, se for seguro, sem interrupções, sem propício a dar problemas. Então, olha só que engraçado, né? Foi um ano inteiro que minha vida ficou, cara, uma merda por causa disso. Mas depois, ainda bem que os projetos aqui no terreno e tal, as coisas que eu fui fazendo também melhoraram. Hoje em dia eu tô, cara, zero ansiedade. Já faz mais de um ano, porque isso já aconteceu, foi em 2024 que aconteceu isso aí. Então em 2025 eu já estava mexendo no terreno aqui, já estava bem melhor. Em 2026 agora também eu tô totalmente curado dessa parada, que foram esse contato com a natureza, que me trouxe de volta aí, eu voltar a ser quem eu era, né? Mas, cara, então toma cuidado aí, esse é um vídeo mais para relatar essa história aí também. Que é até uma história engraçada, né? Eu fiquei doidão de cogumelo e eu acabei não demorando para voltar para mim mesmo. Demorei um ano, basicamente, para voltar quem eu era antes. Então, toma cuidado com essas...
Um vídeo que mais viralizou meu no TikTok, com mais de 500 mil visualizações, foi onde eu falo como os cogumelos desorganizaram a minha vida por muito tempo também. Por alguns anos que eu tive que alinhar meu psicológico de novo. Repetindo, não foi o cogumelo, a gente tá falando aqui, né? Mas o mau uso do cogumelo que desalinhou a minha mente. A culpa não é do cogumelo. Então, a banalização, o abuso, o uso em um contexto inadequado, feito de qualquer jeito, de qualquer forma, acompanhado por qualquer pessoa. E o comentário que eu mais recebi nesse vídeo é: eu queria usar e não quero mais. Beleza? Melhor que não use do que faça as cagadas para acontecer o que aconteceu comigo e com ele. E é justamente por isso que hoje eu crio um conteúdo só sobre isso. Que você toma, hoje em dia, eu mesmo, como eu falei, nunca tomei nada de drogas nem nada desse parado, nunca gostei. E até álcool também. Hoje em dia, eu raramente tomo álcool e eu até não gosto também desse sentimento de você ficar bêbado, fora de você mesmo. E... prefiro a vida só como ela é mesmo, ver as paradas como elas realmente são. Enfim, é isso aí, cara. Essa foi uma história aí de como eu me curei depois de ter tomado um cogumelo errado. É isso aí, valeu, até mais. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar. Ele também entendeu que a culpa não é do cogumelo, a culpa é nossa por não entender a verdadeira finalidade, o verdadeiro contexto, o verdadeiro ambiente na qual eles têm que ser usados. Usar não é o problema é a forma inadequada de uso. Então, para esse vídeo é isso aí também. Se um dia esse vídeo chegar a você, Eliezer, e você, como falou, pretende usar cogumelo de novo, veja todo o meu conteúdo aqui, que eu tenho certeza que aí sim você vai ter uma experiência que você vai lembrar com muito carinho até o último suspiro da sua vida. É isso aí, valeu, até a próxima.